Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis. E Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe, e o que eu gosto de falar, para o mundo inteiro neste exato momento pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente dol de diário online .com.br, dol.com.br, ao vivo também para o mundo inteiro. Eu gosto de falar porque nós temos espectadores do Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, em toda a América do Sul, na África, em Luanda, na Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Noruega, Suécia, no Oriente Médio, lá no Líbano, no Azerbaijão, em Baku, que eu sempre falo que era uma cidade que eu achava que era desse tamanhinho, é uma cidade enorme. E o lugar mais distante que nos assiste é em Perth, na Austrália. Eu ainda trago os WhatsApps todos para mostrar aqui quando acaba o programa, tá? O mais distante é Perth, são 11 horas de diferença. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata todas as doenças por neuroclínica, em neurointervenção e neurocirurgia, e da Oncológica do Brasil, que trata todos os pacientes que têm câncer na nossa região. Essas são duas referências nas suas áreas. E a convidada de hoje, toda vez que vem uma aluna minha aqui, ou um aluno meu, eu fico assim tremendamente orgulhoso. São os meus alunos que deram certo. Obrigada, professor. É a doutora Fernanda Lareda dos Santos. A Fernanda formou em 97, foi minha aluna. Já vai fazer 30 anos. Em 2027 nós vamos fazer 30 anos de formados. Ela fez residência em clínica no Hospital Alípio Corrêa Neto, que eu estava contando para ela que eu tive o privilégio de conhecer. O Alípio Corrêa Neto foi o cirurgião que formou os cirurgiões do país. Ele foi professor do Adib Jatene, foi professor do Zerbini, foi professor do Galute, dessas pessoas que iniciaram as cirurgias, pelo menos na minha área, cirurgia cardíaca no Brasil e no mundo. Tinha um professor meu que dizia que o Alípio Corrêa Neto era o único cirurgião estrangeiro que operava os americanos na Segunda Guerra Mundial. Professor, doutor Alípio, eu tive o privilégio de um dia sentar no lado dele num jantar, lá pelos anos 85. Faz tempo isso. E depois a Fernanda fez endócrino no Hospital Ipiranga, lá em São Paulo, fez título de especialista e depois fez pós-graduação em infusão em bomba de insulina, que ela vai falar para a gente o que é isso. E eu a convidei porque tem aquele monte de perguntas de dia a dia que um endócrino precisa responder para a gente. Fernanda, super obrigado, super obrigado, super obrigado. Professor, tá? Eu que agradeço de estar aqui com o senhor. Então, tá? Obrigado de verdade. Tá? E vamos começar com o pré-diabetes. Ontem, coincidentemente, eu atendi um paciente, ele falou assim para mim, disse, diabetes, naquele monte de perguntas de rotina, eu ainda sou um médico que conversa com o paciente. Tá? Muito bem. Converso mesmo. Na minha área, conversa é tudo. Não tem como, sabe? né, professor? Exame físico de doença coronária pode ser normal, com alerta normal, com tudo normal. Se tu não perguntar se o paciente tem dor, você não vai descobrir. Então, é crucial. Se quando dorme tem falta de ar, durante os exercícios, aquelas coisas né? todas que a gente falava na aula. Né? Isso mesmo. Como eu cobro? Aprendi muito com o senhor sobre isso. Pois é, até fundo de olho eu faço de rotina e tudo. Sim, eu lembro disso. Pois é, ainda bem. Um dos poucos cardios que eu acho que faz fundo de olho. Eu acho que talvez o único. O único aqui em Belém é uma coisa meio que complica quando a gente fala. Mas tudo bem, olha só. Mas todo mundo aprende, não faz? Sim. Porque na residência todo mundo aprende. Quando eu era residente do Dante Pazzanese, a gente tinha
2 meses de aula com fundo De fundo de olho, né? De mapeamento na hipertensão. Tá? Fernanda, aí o paciente, quando eu perguntei para ele, tem diabetes? Ele disse, doutor, eu sou pré-diabético a vida toda. Por que? Ele disse, não, uma vez o endócrino disse, você vai tomar esse remédio que você nunca vai chegar a ser diabético. Você vai ser sempre um pré-diabético. Eu achei até estranho o comentário. Mas sim, todo mundo hoje fala. Tem países que não usam classificação, vai direto para diabético, né? Isso. Normal, o que é um pré-diabético? E obrigado, mais uma vez, tá? O pré-diabético é aquele paciente, porque a glicemia normal é até 100. Só que para nós ficarmos diabético, a glicemia é acima de 126. Então, aquele paciente que fica justamente naquele intervalo entre acima de 100 e abaixo de 126, ou seja, até 125, é classificado como pré-diabético, que poderá ou não evoluir para diabetes. Vai depender do comportamento, da alimentação, da mudança do estilo de vida, tá? E de medicação, provavelmente. Quando ele tem esse diagnóstico de pré-diabetes, ele já tem 30% de perda de função de célula beta. Essa perda, se nós otimizarmos tudo isso, dá para viver com 70%, entendeu? Certo. Mas se eu não fizer nada, se não houver nenhuma intervenção, esse paciente vai ficar diabético de verdade. Entendeu? Então, a gente tem a evolução. Por isso que a gente está tendo uma campanha, né, esse mês, falando, né, justamente para a gente intervir no pré-diabético, para justamente o paciente não deixar evoluir para o diabetes propriamente dito. Que bom. Não, isso todo mundo tem que saber. Sim, né? Sim. Porque muitas vezes o paciente pensa no pré-diabetes, aí ele fica, é só um pouquinho, é só o começo, como se fosse uma coisa que não fosse evoluir para um estadiamento mais grave. Então, ele é a fase inicial do diabetes, que se não houver alguma intervenção, vai evoluir. Não, tem três que eu fico muito preocupado. O pré-diabético, né? O hipertenso, porque o pré-diabético não tem sintoma, o hipertenso não tem sintoma, e aquele paciente que diz, eu tenho uma esteatosezinha hepática. Isso. Que ele não sabe que no futuro vai virar câncer. Exatamente, então, exatamente. Como tem a história da esteatosezinha, né? É normal, todo mundo tem, é só um pouquinho, é o começo, né? E vira câncer, pessoal. Estetose hepática não tratada vira câncer. Vira câncer mesmo, exatamente. E tem como, você já falou, tem como eu impedir de ficar diabético. Então, o pré-diabético tem que ser tratado? Sim, o paciente pré-diabético tem que ser tratado porque já tem 30% de perda de célula beta pancreática, que são as células produtoras de insulina, que tem tudo a ver com a evolução da doença. Se o pâncreas for afetado, né, ele vai precisar de medicação. Então, com 30%, nós já temos, né, uma perda significativa que vai deixar o paciente poder viver com 70% ainda bem. Mas se a gente não fizer uma medicação, uma mudança comportamental, uma mudança na alimentação, esse paciente vai perder mais célula beta, que invariavelmente vai para a medicação dupla, tripla ou até mesmo para a insulina. Certo. Quem são essas pessoas predispostas a... Então, hoje, nos dias atuais, a gente classifica que as pessoas mais predispostas são as pessoas que têm mais de 35 anos, tá? Que devem ser rastreadas para o diabetes. Quem teve história de diabetes gestacional, isso para as nossas grávidas. Eu tenho um ambulatório de diabetes gestacional no estado e eu gosto muito de enfatizar isso para elas continuarem sendo investigadas, serem acompanhadas, porque quem tem o diabetes gestacional tem um pezinho no diabetes. As pacientes do climatério, que são mulheres também que perdem a proteção do estrogênio, principalmente do ponto de vista cardiovascular. As pacientes do ovário policístico. Os pacientes que têm história de diabetes na família, principalmente grau 1 e grau 2, entendeu? Os pacientes que tiveram pancreatite ao longo da vida, né? Os pacientes da obesidade, os pacientes que usam corticóide ou outras medicações como antidepressivos, né? Antipsicóticos, que são medicamentos que interferem na glicemia. Eu tive um professor que ele falava assim, Fernanda, se você chegar a 40 anos comendo os doces e os açúcares que você comia quando tinha 20, inexoravelmente depois dos 50 você vai ser diabético. É isso mesmo, até porque o diabetes é uma doença também da idade, do envelhecer. Porque o nosso pâncreas vai envelhecendo como todo e qualquer órgão que nós temos.
E lógico que a gente sabe que se eu tiver um comportamento saudável ao longo da minha vida, eu estou preservando não só o meu pâncreas, como todos os órgãos. Agora, se eu tiver um comportamento alimentar, né, eu não faço exercício, eu sou estressado, né, eu sou ansioso, é lógico que isso vai levar para a minha velhice uma carga metabólica muito ruim. Então, a gente precisa mudar esse comportamento para envelhecer com saúde. Fernanda, qual é o percentual de diabéticos no mundo hoje? Professor, nós hoje, no ano de... A estimativa era para 800 milhões, tá, em 2050. Hoje, em 2024, nós já batemos essa meta, infelizmente. Tá? Justamente por conta, né, da obesidade, do estresse, né, do sedentarismo. Isso dá um percentual na população de quanto? Quase em torno 1 bilhão. Isso, exatamente, Quase 1 milhão. 1 bilhão. E dá mais ou menos, né, em torno de 40% da população mundial. É muita gente. Por isso que a gente tem que intervir, por isso que a gente entendeu que a gente tem que levar informação, que a gente precisa mudar o nosso comportamento, que nós médicos somos, digamos assim, a porta de entrada para difundir essa informação com qualidade, né? Isso é importante. Exatamente. Fernanda, surgiu um monte de remédio novo agora para diabetes. Inclusive, a maioria dos médicos clínicos está perdendo o medo de tratar diabético, porque eu sou da geração que dizia assim, se tu der o remédio errado, ele vai ter crise de hipoglicemia, vai desmaiar na rua e acaba batendo a cabeça e morre. Nós estamos na melhor fase do tratamento para o diabetes neste momento, tá? Porque, né, temos várias novas drogas, tá, que foram para a gente um divisor de águas em relação à questão do diabetes, né? A gente está com drogas, nem só os comprimidos, né? A gente tem várias medicações novas que agem no rim, dando proteção cardíaca, né? Dando proteção renal e tratando o diabetes. Então, nós até fizemos as pazes com vocês, porque a gente está num cenário em que a gente trabalha em conjunto. Com certeza. Nós precisamos cada vez mais, né, ter um olhar cardiológico, um olhar nefrológico, né, para justamente entender a evolução da doença. Então, esses inibidores de SGLT2, que são drogas que agem no rim, tá? Que são drogas maravilhosas, inclusive nós temos droga disponível no SUS para tratar. Ajuda também na questão do peso, que é uma medicação que ajuda na perda de peso, que ajuda na questão do controle do diabetes, que ajuda no controle da glicemia, da hipertensão e, como o senhor falou, com baixa incidência de hipoglicemia. Porque antes o nosso grande problema era quando fazia determinadas medicações, baixava muito a glicemia, então aumentava o risco de queda, de hipotensão, de convulsão e muita gente tinha medo. Até mesmo nas canetinhas, né, que a gente tem agora, são as canetas, né, que são os análogos, os análogos do GLP-1, que são drogas que têm ação, são hormônios intestinais, que têm ação a nível, né, do pâncreas, do fígado, né, a nível central do cérebro. Né, a gente tem vários estudos mostrando benefício em relação à doença de Alzheimer, que está relacionado com as glicemias muito elevadas, com gordura no fígado, como o senhor já lembrou, que tem essa associação com câncer, né, a esteatose, que é a gordura no fígado, ela evolui para hepatite, ela evolui para cirrose, ela evolui para câncer hepático. E durante muito tempo a gente ficava até se questionando, nossa, esse paciente nem bebia e evoluiu para cirrose. Porque a gordura também evolui para cirrose. Altera os hepatócitos, causa esse balonamento, com perda, com fibrose da célula, né, dos hepatócitos, da célula hepática. Então, a gente, nesse cenário, a gente conseguiu um resultado muito bom, num tratamento bem completo em relação ao nosso paciente diabético. Muito embora a gente esbarre em alguma questão em relação a preço, mas a questão da evolução, a gente está conseguindo mudar o rumo da história. Em relação à obesidade, a gente consegue perda de peso com essas drogas. Espera um pouquinho, paramos na obesidade. É que o nosso primeiro tempo acabou. Só um instantinho que a gente volta já já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. O tratamento do câncer é coisa séria e a Oncológica do Brasil é a maior rede de oncologia, home care, quimioterapia em suítes privativas. Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. Continuamos com essa conversa maravilhosa de informação sobre diabetes com a minha amiga professora, doutora, a Fernanda Laredo. Fernanda Laredo foi minha aluna, pessoal. É isso. Fernanda, continua, estava falando de peso. Isso, que a gente, com essas novas drogas, professor, a gente conseguiu, né, um resultado maravilhoso do ponto de vista perda ponderal, na perda de peso, né, sem perda de massa muscular, ou com muito pouco. A gente sabe que quando perde peso não tem como não perder massa muscular. Certo. Mas essas novas drogas, ela tem realmente poupado massa muscular, massa óssea, que a gente sabe que o envelhecer, né, a gente perde músculo, perde osso e ganha, né, gordura. Com essas novas medicações, a gente conseguiu uma perda de peso muito boa, com o mínimo de perda de massa muscular. A gente tem perda de quase, em torno de 40 quilos, tem pacientes. Então, a gente até está diminuindo. É lógico que a gente ainda tem um nicho de pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, né? Existe pacientes mal respondedores. Enfim, a gente não desprezou a bariátrica, ainda é uma ferramenta que a gente indica também. Mas com essas novas medicações, a perda de peso está sendo muito boa e com baixo risco de efeitos colaterais. Sem contar os benefícios em relação à questão de fígado, em relação à questão muscular, que a gente tinha muito milesteatose, né, que é a gordura no fígado, no músculo. E com essas medicações a gente consegue tirar a gordura desses nichos, quer seja do pâncreas, quer seja do fígado, quer seja do músculo, até do coração. Com certeza. Fernanda, o que é que eu quero falar? A diabetes tem a tipo 1, genética, direto, né? A tipo 2, que é o clássico. Inclusive, tem muita gente hoje que, em vez de falar diabetes, fala tipo 2, né? Tu sabe que eu passei um tempão para descobrir ir no banheiro tipo 1 e tipo 2. Eu não sabia que era. Agora, tipo 2 é diabetes, né? Me fala uma coisa. Hoje tem diabetes em criança, tipo 2, que dá para consertar. Por que isso está acontecendo? Antigamente, a gente tinha mais diabetes da infância, o tipo 1, que é um defeito genético do pâncreas, onde não há produção de insulina. É um fenômeno autoimune, né? E a gente classificava a maioria das crianças como diabéticas tipo 1. Só que hoje, em função das questões alimentares, do sedentarismo, né? Muita questão de videogame, de ficar mais em casa, né? Parado, essas crianças estão evoluindo com obesidade. Inclusive, pela primeira vez, a ONU mostrou um índice em que a gente tem mais obesidade do que desnutrição no mundo. E justamente por conta da obesidade, a gente está tendo mais diabetes, numa fase da vida que não era comum. Então, isso está relacionado à questão comportamental, à questão alimentar e, muitas vezes, também de algumas medicações que crianças não eram habituadas a usar, como alguns antidepressivos. Tá? Então, a gente também tem questão medicamentosa. Vou até fazer um comentário para chamar a atenção também da população. Antigamente, na minha área, homem, a gente só tratava depois dos 35 anos, cardíaco. Mulher, depois da menopausa. Tem um trabalho do ano passado apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia que mostrou o seguinte: crianças e adolescentes obesos ou diabéticos ou hipertensos ou dislipidêmicos com colesterol, triglicerídeo alto, se a gente não tratar, eles não chegam a 50 anos. Olha só. Chocante. Então, o pessoal, criança, adolescente, não pode ser obeso, tem que tratar a diabetes, tem que cuidar da pressão alta quando tem que tratar do colesterol e do triglicerídeo. É que eu acabei de falar para ela, antigamente isso era só homem depois dos 35 e mulher depois dos 45.
Agora eu tenho no meu consultório uma quantidade enorme de crianças nessas 4 condições que a gente tem que tratar mesmo. Exatamente. Mesmo, não é assim, não, deixa, depois vem volta aqui. É né? isso mesmo. Tem metabolismo bom e acha que vai resolver. Agora me fala, esteatose hepática e diabetes, tem relação? Muita. Inclusive, a gente... Não vamos assustar metade da população hoje. Não, Mas a gente quer levar informação para a gente mudar esses paradigmas, porque, como eu lhe falei, em relação à esteatose, eu canso de pegar e os pacientes dizem, não, eu tenho isso há muito tempo. Não, doutora, sempre foi grau 1. O grau 1, cronicamente, ele também pode dar alteração. Não pense que a gente vai ter cirrose, câncer só nos grau 3. Tudo que for crônico, eu consigo alimentar aquela célula de uma maneira ruim que eu posso estimular ela a evoluir, né, mudar a característica celular e isso fazer com que a célula evolua para um caminho que a gente não quer. Então, a gente tem que mudar isso, né? Porque essa esteatose no fígado, essa gordura no fígado, causa resistência insulínica que culmina no diabetes. E a gente sabe que a obesidade estimula, né? Que a questão também de medicação estimula, o álcool também estimula e, principalmente, que a gente sabe, né? Até mesmo medicação. Então, os antidepressivos, corticoide, né? Tudo isso estimula. E essa mudança, inclusive, o senhor deve estar sabendo que, assim, tem muita relação, né, da esteatose com doença cardiovascular, porque diabetes, né, doença cardíaca tem muita relação entre si. Está tudo interligado com aquela produção de citocinas inflamatórias, cascata inflamatória, que culmina, né, com essas alterações em vários sítios, quer seja no fígado, quer seja no rim, na questão cerebral, né? E para a gente mudar tudo isso, a gente tem que começar a tratar desde cedo, não deixar o processo evoluir para querer tratar. Com certeza. Turma, super informação. E diabetes e Alzheimer, tem a ver? Tem, porque a gente tem a produção dessas citocinas inflamatórias, que elas não são... Atenção, que isso é importante. Diabetes e Alzheimer. Isso, Alzheimer. tem muita relação, porque vai produzindo como se fosse um lixo inflamatório em vários sítios. Quer seja no pâncreas, quer seja no rim, inclusive no cérebro. Tá? Então, a gente tem essa relação. Daí a importância de comer melhor, de fazer exercício, que é como se eu varresse essas células, esse lixo inflamatório, né, para que não evolua. Nem para qualquer demência, nem para microangiopatia, muito menos para demência de Alzheimer, entendeu? Então, tem relação porque causa resistência à insulina, produz, que a gente chama de produtos finais da glicosilação, que são esses lixos, né, inflamatórios, que podem levar à destruição celular em qualquer sítio, inclusive no cérebro. Mega importante, mega importante. E o açúcar é campeão disso, professor. Eu achava que depois dos 25 anos devia ser proibido para todo mundo comer açúcar. É. Né? Eu acho que é assim, eu acho que a gente tem que aprender a lidar também com a questão do equilíbrio, né? Porque também a gente vê um exagero, às vezes, muito grande. A gente pega, às vezes, orientação nutricional de algumas nutricionistas que são muito radicais. E o que os estudos mostram é que também o radicalismo é muito ruim. Né? A gente não consegue, eu acho que se a gente conseguir, os estudos mostram que a gente precisa ter uma dieta equilibrada, no qual a pessoa pode comer determinadas coisas, né, numa quantidade reduzida, para que não deixe também de ficar naquela abstinência. Que a gente vê que a abstinência também aumenta a chance de compulsão. Com Entendeu? certeza. Por isso que o equilíbrio é importante. Eu poder comer, mas eu não posso estar comendo o tempo todo, não posso comer muito. Eu faço meu exercício, mas se você quiser um dia, sei lá, eu vou tirar meu domingo de folga, pode, tudo bem, tá ok. Mas a gente também não pode deixar de fazer o nosso exercício. Eu falo para os meus pacientes, tudo pode, não pode todo dia. Exatamente. Tudo pode, não pode. Posso comer picanha? Não vai comer picanha todo dia, não. De vez em quando pode, a feijoada de vez em quando. Tudo pode, só não pode todo dia a mesma coisa. Exatamente. Eu tive um paciente uma vez que tinha 800 de sódio na urina porque ele comia charque assado todo dia. É um absurdo. Olha, A mulher dele disse, doutor, ele come feijão, arroz, charque assado. Vatapá com charque assado. Maniçoba com charque. É um absurdo. Mas olha só, na minha área, eu sempre falo para os meus pacientes, controlou o peso, controlou a glicose, controlou a pressão, controlou o LDL, 100 anos. Né? 100 anos. Então, a gente sabe que tem relação direta o funcionamento do sistema cardiovascular com a glicose. Mas tem alguma coisa nova aí?
Então, o que a gente percebeu, né, em todos os estudos mostrando os benefícios de você tratar a glicemia, batendo a meta, como o senhor falou, tanto do ponto de vista glicêmico, do ponto de vista do LDL, da gordura do fígado, tá? Inclusive, a gente até está reduzindo as metas em relação a LDL, em relação à glicemia e em relação à hipertensão, porque todos os estudos mostram o benefício daquele paciente que come melhor, né? A dieta mediterrânea é a dieta classificada como o padrão ouro da nossa alimentação, né, que é uma dieta basicamente relacionada à questão mais de saladas, de frutas, de verduras, né, a atividade física, que é no mínimo 30 minutos 3 vezes por semana, mas quanto maior a quantidade de exercícios, melhor, tá? Mas se você não tem essa disponibilidade, faça pelo menos as 3 vezes por semana. E principalmente a questão do sono, tá? Que a gente vê que aqueles pacientes que têm apneia do sono têm maior chance de ter hipertensão, né, arritmia. E é uma coisa que nós endócrinos estamos fazendo também a restrição da apneia, né, o rastreio da apneia, né, durante o nosso exame físico, porque tem muito em paciente da obesidade, então a gente pede muito esse exame, porque também tem relação com os hormônios, e os hormônios desregulados também afetam a questão cardiovascular. Então, a gente está em meio desse cenário com muitas descobertas, com muitas novidades, e que a gente quer levar isso para a população, para eles entenderem a necessidade, porque às vezes a gente, acho que o paciente não sabendo da importância daquele exame, ele talvez não entenda porque ele tem que fazer. Com Se ele certeza. souber, ele adere melhor. Fernanda, eu não perco um paciente meu, vírgula, quem me obedece, vírgula, há 40 anos, tá? Do coração. Eu perco muito tempo explicando todos os porquês. E o segredo hoje é não deixar adoecer. Se adoecer, vai complicar tudo. Então, não pode adoecer, né? A minha paciente mais velha fez agora em agosto 108, tá? 108, Olha, que bom, tá? doutor. Então, me fala uma coisa. Já que tu tens 1 minuto para falar disso, depois tu volta, tá? Porque eu vou te dar uma cadeira cativa. Fica tranquilo. Com todo prazer, professor. Tu trabalhaste com infusão de insulina, bomba de insulina. O que é isso, hein? É assim, os pacientes diabéticos tipo 1, eles nascem com problema no pâncreas e que não produzem insulina, tá? Então, existe um sistema de infusão contínua de insulina, que são chamadas bombas de insulina. A bomba de insulina é um dispositivo, a gente coloca a insulina, né, geralmente rápida ou ultra rápida, né, nas bombas mais modernas, e funciona como um pâncreas artificial. A gente codifica aquela bomba, tá? Ele fica com uma insulina que a gente chama de basal, que é liberada, né, de hora em hora uma quantidade de insulina, e a cada refeição a gente faz um bolos. A gente conta carboidrato, a gente faz um cálculo mais ou menos, né? E desse modo a gente consegue dar mais liberdade para o paciente. Porque se você não come todo dia a mesma comida, como é que eu quero que o meu paciente diabético coma a mesma comida? Lógico, a dose de insulina não deve ser a mesma diariamente. Na bomba, eu consigo justamente adequar. Se hoje eu comer arroz, feijão, um bife, uma saladinha, a quantidade de insulina vai ser X, mas se amanhã eu comer no Sírio um vatapá, é diferente a quantidade de insulina. Com certeza. Então, por isso é que esse sistema, ele funciona como se fosse um pâncreas artificial, que é o que acontece com a gente. Quando eu como X, a minha quantidade de insulina é X. Quando eu como Y, a minha quantidade de insulina é Y. E esse sistema de infusão contínua de insulina, que vulgarmente é conhecido como bomba de insulina, né, mais popularmente, na verdade, a gente consegue adequar a realidade do paciente. Como é que usa? É uma caneta? É uma... Não, é um dispositivo, ele tem um na catéter pele. que fica atrelado no nosso corpo. No nosso corpo. E aí o paciente, ele vai... Tem vários tipos de bomba, né? E a gente tem uma bomba que a gente mede a glicemia, você informa para a bomba, aí a bomba faz um cálculo de quanto está a sua glicemia, né? O que você vai comer e o estimado, né, de quanto vai subir sua glicemia. E aí ela sugere uma quantidade de insulina para aquela refeição. Então, porque ela vê de onde você está e para onde você vai. que legal. Muito importante isso. Muito. Isso dá liberdade para os nossos pacientes. Eu quero que tu volte aqui para explicar bem sobre a esse bomba. detalhe. Pode deixar. Porque o nosso tempo acabou. Que pena. Dedica o programa e você volta, tá? Com certeza, professor. Eu vou voltar. E eu dedico esse programa à minha avó, que foi paciente do Dr. Eduardo, que era apaixonada por ele. Hoje a minha mãe assiste o programa do Dr. Eduardo todo domingo na RBA, por conta que ela também ficou fã do Dr. Eduardo, que é uma pessoa muito maravilhosa, meu professor, a gente tem uma amizade já há bastante tempo, e eu dedico a ela, né, a mamãe e a vovó, que são suas fãs número 1. Puxa,
Como é o nome da tua avó? A vovó já faleceu. Então tá. Tá? Qual era o nome dela? Ermita Laredo. Dona Ermita, um dia a gente se encontra, tá? Onde a senhora estiver. E a mãe? E a mamãe Dulce Laredo. Dona Dulce, o programa foi para a senhora, tá? E lógico, para toda a população civil que está aprendendo tudo de diabetes. Um detalhe importante, eu dava na aula 20% de percentual, tá? Falaste em 40%. 40% é quase metade do mundo. Exatamente, né? são os novos dados da ADA, da Associação Americana de Diabetes. Importante. Você volta. Tá? Com certeza. Turma, uma semana iluminada para todos. Domingo que vem estamos aqui. Tchau. Tchau, tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você.